Após passeio de moto em São Paulo, Bolsonaro fala contra máscaras e isolamento social, e a favor de remédios sem eficácia. Em evento organizado por motoclubes, milhares de motociclistas percorreram vias de São Paulo e, durante o passeio, houve acidentes, multas pelo não uso da máscara, aglomeração, faixas antidemocráticas e descumprimento de leis. A Polícia de São Paulo acompanhou o passeio ao custo de 1,2 milhões de reais. O presidente discursou ao final do evento e voltou a defender medicamentos sem eficácia contra a Covid-19. Um passeio de motociclistas em apoio e com a participação do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, provocou interdições em vias da capital paulista. Na manhã deste sábado, 12, o evento foi organizado por dezenas de motoclubes de São Paulo e de outros estados e a maioria dos participantes não usou máscaras. Bolsonaro, seu filho Eduardo, 3 ministros, o da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, o do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, e mais 5 deputados, entre eles Carla Zambelli, foram multados por não usarem máscara. Durante o trajeto, motociclistas se envolveram em acidentes, a maioria cobriu a placa da moto com fitas adesivas e também houve aglomeração. Faixas antidemocráticas pedindo a intervenção militar foram exibidas aos participantes. No encerramento do passeio, na região do Parque Ibirapuera, Bolsonaro discursou e falou, mais uma vez, contra o uso de máscaras e o isolamento social, e a favor de remédios sem eficácia. O presidente também voltou a dizer que houve excesso de notificações de mortes por Covid-19. Nesta semana, Bolsonaro afirmou a apoiadores que um documento falso atribuído ao Tribunal de Contas da União, TCU, lançaria dúvidas sobre parte dos óbitos registrados em decorrência da pandemia. Pouco depois da declaração, o TCU negou que tenha emitido algum relatório questionando o número de mortes por Covid-19 em 2020. Há indício robusto que houve, sim, supernotificações, e caso nós venhamos a comprovar isso, vamos ver que o Brasil passaria a ser um dos países que tem o menor índice de morte por habitante, e onde está o segredo disso, que parece ser pecado falar, está no tratamento precoce. No ano passado, eu com 65 anos de idade fui acometido de Covid e tomei hidroxicloroquina. No dia seguinte, estava curado. Afirmou no discurso deste sábado. Estudos científicos já comprovaram a ineficácia do uso de medicamentos como cloroquina e ivermectina no tratamento contra a Covid-19. Além disso, sobre o isolamento social, medida empregada pela maioria dos países do mundo para evitar a circulação do coronavírus, Bolsonaro voltou a dizer que não existe fundamentação para tal. O isolamento social praticado no Brasil, em especial em São Paulo, não encontra fundamentação científica para tal. Sempre falei no isolamento vertical. O meu governo não fechou o comércio, o meu governo não decretou lockdown. O meu governo não impôs toque de recolher. Quem fez isso, fez errado, disse. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirmou que gastou mais de 1,2 milhões de reais com o reforço no policiamento na capital paulista e região de Jundiaí. Dos mais de 6,3 mil policiais escalados, 1.433 atuaram exclusivamente ao longo dos 129 quilômetros do trajeto. A ação contou ainda com dedicação exclusiva de 5 aeronaves, 10 drones e aproximadamente 600 viaturas, entre motos, carros, bases comunitárias móveis e unidades especiais. Todo o ato foi monitorado pelo sistema Olho de Águia, por meio de câmeras fixas, móveis, Motolink e Badkins, diz nota da secretaria. Por conta do passeio, a Polícia Militar fez bloqueios em vias como a Avenida Santos Dumont, Avenida do Estado, Marginal Tietê, Rodovia dos Bandeirantes e Avenida Pedro Álvares Cabral. 7 linhas de ônibus também foram desviadas.
A Prefeitura de São Paulo gastou 75 milhares de reais com a contratação de grades para auxiliar na organização e contenção de público, conforme solicitação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. De acordo com a CET, os bloqueios ficaram a cargo da Polícia Militar. Por questões de segurança, o grupo começou a se reunir por volta das 7 horas na Avenida Olavo Fontoura, na região do Sambódromo, na Zona Norte. Sem máscara, Bolsonaro chegou ao evento intitulado Acelera para Cristo, por volta das 10 horas, e provocou aglomeração. Com a chegada do presidente, os motociclistas iniciaram o deslocamento. Além de vias da capital paulista, o evento inclui uma ida até Jundiaí, pela rodovia dos Bandeirantes. No total, o trajeto foi de cerca de 120 quilômetros. Foi encerrado na região do Ibirapuera, na Zona Sul. Da Marginal Tietê, o grupo se deslocou para a rodovia dos Bandeirantes, que ficou interditada para veículos em ambos os sentidos dos KMS 14 ao 61 como alternativa. A concessionária falou para utilizar a rodovia Anhanguera, que ficou congestionada. Durante o trajeto, motociclistas caíram de suas motos. No quilômetro 30, um homem sofreu uma fratura no pé, sem gravidade, e foi socorrido pela equipe da concessionária. Tanto Bolsonaro, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PSL São Paulo, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, foram multados por equipes de saúde e segurança pública de São Paulo por não usarem máscara durante o passeio. Cada um deles foi multado em R$ 552,71 por desrespeito a um decreto estadual que obriga o uso da máscara para prevenir a propagação do coronavírus. Segundo o governo do estado, os três receberam um auto de infração aplicando a multa e apontando a necessidade da manutenção das medidas preventivas já conhecidas e preconizadas pelas autoridades sanitárias internacionais, como o uso de máscara e distanciamento social. Além de Tarcísio, os ministros Marcos Pontes e Ricardo Salles participaram do passeio. A maioria das motos, assim como a comitiva de Bolsonaro, estava com a placa coberta, para evitar a identificação. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, por meio de sua assessoria de imprensa, as regras do Código de Trânsito Brasileiro só valem para vias abertas para circulação. Para o especialista Luiz Célio Botura, engenheiro e consultor de trânsito, o CTB se aplica ao passeio de motos de Bolsonaro, mesmo as ruas estando bloqueadas para a interferência externa. O CTB afirma que todas as placas devem possuir caracteres identificadores, dando a prerrogativa, a algumas autoridades, de usar cores diferenciadas de identificação. A lei também determina que todos os veículos devem possuir placas identificadores quando transitarem em vias abertas. No caso do passeio, as vias foram cercadas pela PM, mas Botura afirma que, mesmo assim, o CTB se aplica no caso em concreto. Segundo o especialista, não existe forma de bloquear a legislação. A via está bloqueada parcialmente ao trânsito, mas há trânsito na via, só que diferenciado, afirmou. Segundo ele, as placas cobertas da comitiva de Bolsonaro são uma irregularidade mesmo com as vias bloqueadas e o presidente deveria ser autuado. O Código Penal prevê como crime, sujeito a até 6 anos de prisão e multa, adulterar identificação de um veículo, como as placas. A incidência da lei inclui cobrir a identificação de placas de carros e motos. Assim como no passeio de moto que realizou no Rio de Janeiro em maio, Bolsonaro utilizava um capacete recomendado para a prática de skate e não o determinado pelas autoridades para o uso de moto, segundo a resolução do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, número 453, de 2013. Pela resolução, o capacete para motociclistas deve possuir viseira de proteção e seguir normas técnicas de espessura e outras características que o diferem dos capacetes de skate. No início da tarde, na chegada ao obelisco do Ibirapuera,
Bolsonaro provocou aglomeração. Ele e Eduardo Bolsonaro caminharam pelas ruas da região do Parque sem máscara ao som da música da vitória do piloto Ayrton Senna. Depois, o presidente subiu no trio elétrico e todas as pessoas que discursaram estavam sem máscaras. Também na região do Ibirapuera, foram exibidas faixas pedindo intervenção militar, o que é inconstitucional e antidemocrático.